Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje é o penúltimo dia do nosso grande desafio 30 em 30 e eu acho que a gente vai conseguir chegar até lá. Só que hoje, então, eu vou fazer um vídeo gravado e também vai ter uma live, e aí vão ser 2 vídeos e um amanhã, né? Então vamos ver se eu consigo fazer isso, pelo menos é o meu planejamento, não sei como é que vai ser. Mas o que eu quero fazer hoje? Eu quero conversar com vocês sobre o evangelho do dia. Hoje é dia 19, né? E a gente está na segunda-feira, depois do 8º domingo de Pentecostes, após o Pentecostes, e seguindo ali o calendário, né, antigo, o calendário tridentino, que é o calendário que eu sigo para ler os evangelhos, né, na igreja. E aí, vai ser o Lucas 10, a missão dos 70. E esse evangelho já foi até feito uma homilia pelo padre Paulo Ricardo há uns dias atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, né, o caderno de estudo do Scott Hahn, de São Lucas, e também a Catena Áurea de São Lucas, né, de São Tomás de Aquino. E eu achei muito interessante porque tem ali, né, uma visão da igreja, né, como se fosse uma figura assim de como que é a igreja, de como que os sacerdotes devem lidar, né, com a questão do dinheiro, da missão, né. É impressionante como que se encaixa muita coisa e também sempre me surpreende, né, as interpretações ali alegóricas do texto, porque é uma coisa que eu aprendi assim a rechaçar completamente dentro da visão calvinista, né, da pregação expositiva, que é uma pregação muito boa. Eu gosto da pregação expositiva. Aliás, a Catena Áurea é bem expositiva porque é versículo a versículo, né, tentando tirar ali lições de cada versículo. Só que os pais da igreja, né, usam muito alegoria. E essas alegorias servem porque elas não fogem do contexto do texto. Então é muito bonito ver como que a igreja vai ali adequando. E sobre essa questão da interpretação do texto bíblico, você vê a previsão dessas formas de interpretar no catecismo da Igreja Católica. Então, quando você está lendo o catecismo e você vê lá formas de interpretação da Bíblia, é bonito ver que são 4, né? Então você não precisa fugir do alegórico só porque existe o histórico, só porque existe o profético e tal, tudo mais. E para entender melhor isso, espera um pouco que a gente vai lançar aí uma novidade a respeito do catecismo, eu e a Thaisa, e eu gostaria muito que vocês participassem. Então vamos parar de lenga-lenga, e o evangelho hoje é Lucas 10, de 1 a 9. Então eu vou fazer a leitura, vai estar aqui embaixo o texto, tá bom? Para você poder acompanhar. Vamos lá? Esse caderno do Scott Hahn funciona assim, vem uma parte do texto e aqui embaixo ele vai trazendo, né, todas as partes que podem ser complicadas ou alguma referência do catecismo. Então você vai ler a Bíblia aí muito tranquilamente com a visão da igreja, tá? E ele tem vários cadernos, vou deixar linkado aqui embaixo também os cadernos do Scott Hahn, se você estiver querendo ler a Bíblia, né, de forma mais segura, sem ficar caindo em coisas erradas, interpretações da sua própria cabeça. É bom você ter a catena, é bom você ter os comentários, é legal você procurar comentários específicos, por exemplo, comentário de Santo Agostinho e tudo mais, e ouvir, né, as homilias do padre Paulo Ricardo ou de outros padres que você confia, para poder ler a Bíblia com, né, a leitura da igreja e não a sua própria. A missão dos 70. O Senhor escolheu outros 72 e enviou-os 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar para onde ele mesmo devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém no caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fostes bem recebidos,
comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei, o reino de Deus está próximo de vós. É até aqui, né? E esse texto é muito legal, porque ele, nesse trechinho, já traz um monte de coisas que a gente vê já na nossa igreja, né? Que a gente precisa seguir, que a gente precisa entender na vida dos sacerdotes. Então eu vou voltar e vou lendo de pouco a pouco com vocês, tá? Essa questão de Jesus ter separado 12 discípulos e depois ter separado mais 72 para mandar de dois em dois para pregar, tem muita coisa só nesse fato, né? O primeiro é que a gente já sabe, os 12 apóstolos ali vão fazer a vez das 12 tribos de Israel, ou seja, é a pregação para o povo de Deus, né? Para os israelitas. E esses 72, de acordo com São Cirilo, né, seria ali o número de outros povos, já que a pregação de Jesus não seria só para os judeus, seria para todo o mundo. Esses 72 seriam, no caso, os outros povos, né, o número dos outros povos. Tem uma outra interpretação interessante que é de Santo Agostinho, que é da iluminação do evangelho. Olha que interessante, ele falou o seguinte: assim como o sol durante 24 horas percorre e ilumina toda a terra, assim também a iluminação do Evangelho pela Santíssima Trindade é confiada a 72 discípulos, porque 24 vezes 3 é 72. E aí, se você escuta isso, né, hoje você fala, como? Mas, gente, isso é a iluminação do Senhor, é porque é muito bonita essa visão, achei muito interessante. Tem também o costume de ser enviado de dois em dois, isso acontece também no Antigo Testamento. Deixa eu só ver aonde aqui, ó. Na igreja primitiva acontece, né, lá em Atos 8, 14, 15, 39, 40. Acontece em Números, quando Moisés envia 70 anciãos, né, incumbiu 70 anciãos. Mas para mim a melhor foi a de Santo Agostinho, eu adorei, achei muito bonito. Outra situação que eu achei interessante é que o Senhor manda esses 72 para os lugares, de dois em dois, que também é uma visão, né, do amor, da virtude do amor entre os cristãos, porque só pode existir amor entre mais de uma pessoa, né? Então tem que ter pelo menos duas, e aí duas de dois em dois vão aí trabalhando. E a questão de eles irem para o lugar aonde Jesus queria ir, né? Esse fato, essa segunda viagem missionária de Jesus só está registrado em Lucas, e ele faz o quê? Manda outras pessoas irem pregando para depois ele vir. E é mais ou menos isso, né? As pessoas recebem a Cristo primeiro pela pregação e depois, né, conhecem de fato a Cristo pessoalmente. É uma figura assim da pregação, da visão missionária, de que o Senhor vai quando os missionários vão, né, na frente dele preparando o caminho. E, né, não tem figura maior do que São João Batista, que veio ali planando o caminho, né, preparando o caminho para o Cordeiro de Deus. Depois ele diz o seguinte, né, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores, né. A primeira coisa que a gente deve lembrar mais perto de nós é a grande missão dos fiéis de pedirem a Deus, de rezarem, né, pelo clero, para que aumente as devoções religiosas, que é uma coisa que a gente precisa muito. E uma coisa mais do texto, né, que é a situação de por que Jesus chama o trabalho desses missionários de colheita, sendo que eles iam começar, né? O trabalho, na verdade, começa pela plantação, pela uma grande espera depois para que esses frutos cresçam, e aí sim a colheita. Mas Jesus já manda eles para a colheita, ou seja, é Jesus dizendo, né, isso já está pronto, vocês vão lá e vão plantar e colher no mesmo dia. É uma colheita, é um sucesso, né? A missão já é um sucesso, vocês só precisam ir lá e colher. Isso é muito interessante, né? E também para animar, né, esses missionários, para que eles não fiquem achando que o trabalho vai demorar para ter essa recompensa. A gente vai ver ele falando sobre cordeiros no meio de lobos. Olha só, Jesus não tira, né, não ameniza a situação. Ele sabe que esses missionários vão encontrar pessoas que vão tentar matar, vão tentar parar essa missão. E ele fala, pode ir, vai, eu tô indo com vocês, né? E ele vai dizer também quais as virtudes necessárias para esses missionários. Essas virtudes têm a ver com pobreza, com foco na missão, entendeu? E ele vai dizer, né,
Não leve bolsa, nem sacola, nem sandália. Ou seja, não se preocupem com essas coisas mundanas, né? Vocês não precisam de suprimento, vocês não precisam de acumular nada, né? O caminho de vocês está preparado, então não precisa levar essas coisas. E não vos demoreis para saudar alguém pelo caminho. Isso é muito interessante, né? Parece que Jesus está falando, não, sejam mal educados. Não é questão de ser mal educado, é questão de foco. Não dá para você parar para ficar conversando, papeando. Qual que é o foco deles? É a pregação do evangelho. Então, Cirilo vai falar o seguinte, né? Proibiu não só de levar bolsa ou alforje, como também de se distraírem com o que quer que fosse. Pois não quis que se detivessem nem para saudar os que deparassem pelo caminho. É como se ele dissesse, ide diretamente ao vosso trabalho, sem trocar bênçãos pelo caminho. É prejuízo desperdiçar o tempo destinado à pregação. E isso também tem a ver com o seguinte, se você vai parar para conversar com uma pessoa, que essa conversa seja a pregação. Então, não fica só, oi, tudo bem, como é que vai? E esse é o papel dos padres também, né? É muito bom conversar com um sacerdote, é muito bom ser amigo de um sacerdote, mas essa não é a missão dele. A missão dele é pregar. Então, deixa o sacerdote quieto, deixa ele estudar, deixa ele cuidar das almas, porque não é pra... Sabe aquela coisa do motorista, diga apenas o necessário? Eu acho que a gente deve respeitar isso, né? E... Um colega meu, um padre colega meu, diz o seguinte, que o padre é uma pessoa solitária. Não porque ele está sozinho, geralmente o padre está rodeado de muitas pessoas, mas que a missão dele é tão importante que ele precisa dessa solidão, ele precisa desse espaço um pouco maior na vida social, no círculo social, para ele cumprir essa missão. É que interessante agora quando ele vai dizer o seguinte, né? Jesus fala, quando vocês forem para uma casa, a primeira coisa que vocês vão falar é, a paz esteja nesta casa. Duas coisas. A primeira é que essa é uma orientação para os clérigos, né? O pontífice da igreja é que dá a paz. E outra coisa é que essa já é uma bênção que a casa vai receber. Não só a paz entre os membros da casa, ou dos membros da casa com os seus semelhantes, mas a paz dentro de nós mesmos. E essa paz dentro de nós mesmos é uma coisa que vai aparecer ali nas quartas moradas de Santa Teresa. O Danilo Ribeiro, que tem um canal também aqui, né, no YouTube, Cristão Católico, falou comigo um dia desses sobre isso, sobre a paz que excede todo entendimento, né, esteja dentro de nós. E essa paz é essa paz que só o Senhor dá. Né, esses conflitos que a gente tem dentro da gente mesmo para seguir o evangelho. Ele vai dizer o seguinte, se ali naquela casa tiver um filho da paz, ele vai te receber e ele vai receber a paz e você vai receber o alimento e a recompensa do seu trabalho. Mas se não tiver, essa paz volta para você como recompensa do seu trabalho. Olha que interessante, de uma forma ou de outra, o missionário é pago pelo seu trabalho, ou com a paz ou com o sustento. É muito importante a gente entender essa parte também do pagamento pelo trabalho como a nossa missão de sustentar o culto, de sustentar os sacerdotes com as nossas ofertas. Né? A oferta é uma coisa que deve acontecer sempre de acordo com as nossas finanças, de acordo com o sustento que o próprio Deus nos dá. Porque no culto você tem, né, na missa você tem muitos gastos, você tem instrumentos, você tem um prédio, você tem toda a estrutura, a roupa, os paramentos, e tudo isso é para nos servir espiritualmente. E isso deve ser pago com dinheiro, a nossa sociedade funciona assim. Veja que lá no início nós já temos essa figura do sustento dos missionários, do sustento dos sacerdotes feito pelo povo. Então, né, vamos aí pensar melhor sobre essa questão da oferta, vamos amar a nossa paróquia, né, servindo também com o nosso dinheiro. Esse é o evangelho do dia, gente. Eu achei muito interessante, muito rico tudo isso. Como que um texto tão pequeno pode nos ensinar tantas coisas, né, no nosso convívio com os sacerdotes, no nosso entendimento da missão deles, e como deve encher o nosso coração sabendo que lá no início, bem no início, Jesus já ensinava tudo isso. E foi assim que ele instruiu a igreja, e é assim que nós devemos lidar com os nossos queridos padres e bispos, diáconos e tudo mais. Eu quero deixar aqui um abraço muito grande para todo mundo que está chegando agora no canal, e um abraço muito especial para os padres que aparecem por aqui, os sacerdotes, tá bom? Não se esqueça, né, de se inscrever no canal, de deixar o seu like e comentário e enviar esse vídeo para mais alguém. Os links importantes que eu falei por aqui vai estar aqui embaixo. E se você comprar qualquer coisa por qualquer link que tá aqui embaixo, me ajuda muito, tá bom? Então, tchau, tchau. E a gente se vê na live mais tarde e no próximo vídeo.